Boa noite. Sou muito fã do seu trabalho e acho bastante interessante esses relatos de lobisomem. E eu sou de uma cidade do interior da Paraíba chamada Remígio. O meu nome é Davi, eu tenho 22 anos e quando eu era criança, eu sempre ouvia histórias de lobisomens que eram contadas pela minha avó. Porém, eu nunca acreditei nessas histórias. Exceto um dia, quando a minha avó falou que teve uma época em que ela disse que tinha um amigo que tinha comportamentos estranhos. E um desses comportamentos era dormir o dia todo. E sempre, em noites de lua cheia, ele falava que tinha compromissos inadiáveis. E quando retornava do tal compromisso, era só no dia seguinte. E sempre com a roupa rasgada. E quando todos perguntavam por que as suas roupas estavam rasgadas, ele falava que tinha sido seguido e atacado por cães da raça Pitbull. E isso acontecia quando ele tinha ido à casa de um amigo dele. Bem, ele sempre usava essa desculpa. E também usava esse falso testemunho para conseguir se safar e mudar de assunto. Mas na verdade, naquela cidade quem tinha cães daquela raça Pitbull era um vizinho que era de uma idade mais avançada, que morava a alguns metros da casa da minha avó. Porém, ele garantiu que os seus cães jamais atacariam alguém, pois eles ficam presos em correntes no quintal da residência do vizinho, para assim cuidar das suas galinhas. Bem, um detalhe, este homem que era amigo da minha avó nunca parecia envelhecer. E quando as pessoas perguntavam qual era a sua idade, ele só resmungava com um tom de bastante ignorância. E também, com um olhar irônico, ele falava: "Isso não é da conta de vocês. Da minha vida cuido eu. E da minha idade só interessa a mim mesmo." E ouvindo a resposta desse sujeito, as pessoas ficavam desconfiadas pelo motivo do homem ser tão misterioso, ainda mais em noites de lua cheia. Pois nessas noites ele ficava muito agitado e sempre quando estava com todo o pessoal reunido em algum lugar, ele queria voltar para casa sempre à meia-noite. Bem, em uma certa noite, um outro vizinho da minha avó se ofereceu para acompanhar o tal sujeito até a sua casa. E nesse dia, o relógio marcava 11h50 da noite. Eles estavam caminhando por uma estrada de terra muito escura, quando de repente, o homem falou bem alto com uma voz demoníaca: "Eu tô com muita fome." E depois deu uma gargalhada como se fosse uma legião de demônios. Saiu correndo em uma velocidade impressionante. E vendo isso, o outro homem que estava lhe acompanhando ficou tão assustado que também saiu correndo e pedindo por socorro. E um pouco mais adiante, ele ouviu um uivo aterrador lá no final daquela estrada sombria. No dia seguinte, o rapaz contou tudo para todos da vizinhança, que ficaram rindo e tirando sarro dele, e ele ficou muito triste e com muito medo de ter tido aquela experiência assustadora. Então, ele resolveu morar em outro lugar bem afastado dali. Algumas semanas se passaram e começou um grande sumiço de animais naquela região, que era uma área rural com várias estradas escuras e com muitas matas nos lados esquerdos e direito. E também, naquela região havia muitas galinhas, cabras, ovelhas e porcos. E esses animais desapareciam de forma misteriosa. Os vizinhos também
começaram a ouvir uivos bem altos e assustadores. Bem, porém, este fato só ocorria nas noites de lua cheia. E depois de mais de 2 semanas, os vizinhos começaram a avistar uma criatura meio homem e meio cão, com grandes par de olhos vermelhos e dentes afiados. E também outros moradores falavam que era um urso. Mas como? Se aqui no Brasil não existem ursos. Bem, em uma noite, um dos moradores ouviu passos de alguém ou algo muito pesado rodeando a sua casa. E imediatamente, ele pegou a sua espingarda e cuidadosamente apagou as luzes. E da brecha da porta, ele espiou e viu uma criatura enorme com pelos negros. E aquela criatura estava agachada. E logo em seguida aquela coisa ficou de pé, igual a uma pessoa. Bem, aquela criatura terrível tinha cerca de 2 metros de altura. Tinha unhas muito grandes e pontiagudas. E também grandes dentes, olhos vermelhos, e as suas patas traseiras eram enormes, como se fossem as de um cachorro. E depois, aquela criatura deu um grito muito feio e ficou rodeando a casa, rosnando e uivando muito alto. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Porém, o vizinho pegou a lanterna e saiu para verificar se aquela besta dos infernos tinha ido embora. Mas para o seu espanto, quando ele chegou no quintal e clareou com a lanterna, ele viu aquela criatura devorando um dos seus cachorros. Ele atirou 5 vezes na criatura e 2 tiros acertou. Bem, aquela coisa saiu gritando e correndo em uma velocidade assustadora. Ali, um pouco mais próximo, outra vizinha também ouviu o barulho dos tiros e perguntou por qual motivo para que o seu vizinho estivesse atirando. E ele respondeu: "Olha, dona Conceição, eu descobri quem foi o responsável pelo sumiço de muitos animais. Foi um lobisomem." Bem, se passaram mais de 1 semana. E em uma quinta-feira, noite de lua cheia por volta das 11h30 da noite, os vizinhos montaram a armadilha para pegar o lobisomem. E depois de todos entrarem em suas casas e ficarem esperando dar o horário certo, quando o relógio começou a marcar meia-noite, a minha avó, junto com os demais vizinhos, ouviram uivos que vinham da mata. E neste momento, alguns pegaram as suas espingardas e ficaram aguardando aquele lobisomem horrível. As pessoas estavam em cima das árvores, mas infelizmente só 3 vizinhos tinham espingardas. Mas mesmo assim, eles deram conta, pois quando o lobisomem se aproximou, eles atiraram por várias vezes, atingindo aquela criatura dos infernos. E então aquela coisa saiu correndo e rosnando em disparada em direção à mata. E um dos vizinhos muito corajosos perseguiu aquele ser. Ele encontrou a criatura agonizando de dor. E também a criatura estava sangrando como se fosse um saco furado. E ele, vendo que o lobisomem não tinha forças para correr, aquele homem atirou mais 3 vezes contra a criatura. E aquele monstro já estava voltando à forma humana. E foi aí que ele olhou mais de perto e viu que o lobisomem era aquele homem misterioso que nunca revelava a sua idade. Bem, depois desses fatos, as coisas começaram a melhorar. E ninguém não tem mais medo de sair de casa à noite.
pois o lobisomem já não mais existe naquela região. Bem, Fael, obrigado por contar o meu relato. Um forte abraço para você e a todos os inscritos do canal Elite Oculta. Boa noite.